Bom dia, um domingo abençoado para todos. Hoje eu queria falar sobre fraqueza, mais especificamente sobre espinho na carne. Eu tenho um texto aqui que mostra que a nossa fraqueza, aquilo que você tem de fraqueza, e todos nós temos um espinho na carne. Todos. Quem disser que não tem espinho na carne, que não tem fraqueza, é mentiroso. Todos têm espinho na carne. E a fraqueza e esse espinho na carne tem um significado, tem um porquê. Eu sempre lutei contra o meu espinho na carne. Até que um dia eu contemplei a palavra e ela me deu um refrigério na minha alma. Vamos ler o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: E para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiros de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo ali estava falando que Deus falou para ele, naquela fraqueza que ele tem, aquele espinho na carne. Muitos teólogos dizem que é problema de saúde, outros dizem que é perseguição dos judeus, outros dizem que é problema, fraqueza sexual. Eu tenho o meu pensamento. Eu tenho uma. Eu não sou teólogo, mas quando você contempla as Escrituras e vê Paulo falando muito para a família, a posição do homem, a posição da esposa, ele sempre ele está sempre pautado nessa direção, né? A ponto de falar assim, ó, é bom que vocês casem. O ideal seria estar como o meu, viuvão, não casou mais. Mas se você não quiser ficar solteiro, é bom casar. É melhor casar do que viver abrasado. Então, quando eu olho nessa visão ampla, eu tenho uma convicção de alguma coisa. Mas vou voltando aqui ao espinho na carne. Então, todos nós temos um espinho na carne. E Deus não tira. Eu implorei mais do que Paulo. Ele falou 3. Eu implorei 1000. E ele não tirou esse espinho na carne. Por quê? Grava isso no seu coraçãozinho. Se Deus tira o espinho da carne de Paulo, ele passa a ser independente. Ele, com o espinho na carne, ele continua dependente de Deus. Por quê, pastor? Porque a independência de Deus nos leva à morte. Mas a dependência de Deus nos leva à vida eterna. Por isso Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. Deixa esse espinho na carne aí, para que você sempre dependa de mim, para controlar esse desejo
que Satanás plantou aí. Deu para entender? Porque nós viemos lá do pecado. Esse HD aqui, quando foi criado, ele veio com vírus, ele veio corrompido de pecado. Então, quando você vê, tem gente que tem espinho na carne na área sexual, tem gente que tem espinho na carne em relação ao dinheiro, tem gente que tem espinho na carne em relação a vício, bebida, drogas. Todos têm um espinho na carne. E você sabe que você tem. Você sabe. O que Deus está falando para você nessa manhã, fica tranquilo. Firme no Senhor. Não estou aqui te dando direito a você fazer, viver usufruir desse espinho na carne, não. Mas fique sempre preso à mão de Deus ali, Senhor. Me ajuda a controlar isso. Me ajuda. Não quero errar. Não quero fazer o que a minha carne quer. E aí, você vai, na sua fraqueza, ser forte. Deu para entender? Deus abençoe seu dia. Guarda isso no seu coração. Deus está no controle de tudo. Um grande abraço, um grande domingo para você.